Quem é semelhante a Ti, Senhor nosso Deus? Te damos graça por tudo, Senhor. Aleluia. O povo de Deus não tem muitas razões para ser agradecido, tem todas as razões por ser agradecido. Nós não somos nada. Amém? E nós queremos que Ele é aquele que opera tudo em todo. Nós precisamos dEle continuamente, até para fazer a obra dEle. Nós temos que pedir, como disse o apóstolo Paulo: irmãos, orai por nós, para que nos seja aberta a porta para a pregação do Evangelho com confiança, com coragem, para que nós possamos pregar, as coisas possam acontecer. Irmãos, orai por nós, para que afinal nós possamos fazer a obra de Deus. Até para isso nós temos que pedir-lhe a Ele, para que Ele vá à frente, para que as coisas aconteçam. Ele é aquele que opera tudo em todas. Amém? Por isso o Espírito Santo possa estar a agir agora. Vamos declarar: pelos montes até ao vale, o teu vento está a soprar. Amém? Oh, aleluia. Vem, Senhor, vem encher meu coração. Traz tua paz a este lugar, que os meus olhos possam ver a nação pelos montes até ao vale, o teu vento está a soprar desde o céu, brasta sol a tua glória, declaramos, está a brilhar. Aleluia. Agora declara assim: para que a luz inunde, para que a luz inunde as trevas, a cruz vamos levantar, esta glória enche a terra, como a água cobre o mar, pelos montes e até ao vale, o teu vento está a soprar desde o céu, brasta sol, tua glória está a brilhar pelos montes até ao vale, o teu vento está a soprar. Eu recebo, Deus do céu, haja sol, tua glória está a brilhar, está a brilhar, sim, eu creio. Aleluia. Quem é semelhante a ti, Senhor? Vamos adorar o Senhor com essa palavra. Louvado és tu, Senhor Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
uma vez, aleluia, 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 aleluia. Pelos montes, até ao vale, o teu vento está a soprar. Deus do céu, brasa sol, tua glória está a brilhar. Só mais uma vez, pelos montes, até ao vale, o teu vento está a soprar. Deus do céu, brasa sol, tua glória está a Quem pode aplaudir ao Senhor? Amém! Amém, 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 amém. Está a brilhar, sim. Poderoso Deus. Poderoso é o teu nome, Senhor. Não há nada que a tua noiva ame mais do que a tua glória, do que a tua presença, do que a ti, Senhor. Por isso queremos, tu nos fazes felizes. Cada vez que no coração de quem ama a justiça, tu permites que ele veja a justiça, recebes as nossas causas e depressa nos fazes justiça. Aquele que ama a justiça e a vê, fica feliz. Aleluia. Aquele que ama a glória de Deus, quando a vê, fica feliz. Por isso diga para quem está ao seu lado, prepara-te para Deus te fazer feliz. Abre o teu coração, alarga as tuas fronteiras. Ele ainda tem muito com que te surpreender e te fará feliz. Amém, amado? Bendito é o teu nome. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Eu vou tornar todo o cativeiro em bênção, vou mudar a vossa sorte, eu vou virar tudo. Bendito é o teu nome, Senhor. Quantos querem buscar mais ao Senhor? Fogo opera, Espírito Santo de Deus, traz fogo. Aleluia. Eu te busco, eu te busco. Recebe minha adoração, Senhor. Minha adoração. Tua noiva te ama, te anela, te deseja. Diga: te anelo, te preciso, te te anelo,
Te amamos, Senhor. Te anelo. Vem, Senhor, de ti preciso. Diga para Ele: eu te busco, como anseio por mais de ti, Senhor Deus. Eu te busco com fogo, meu coração. Te anelo, Senhor. Te anelo. De ti preciso. Te amo mais que ao meu ser. Sacrificado na tua casa, sacrificado na tua presença. Eles têm colocado a si mesmos de lado, que têm diminuído para que se veja a ti, Senhor. A tua glória será sem igual, em nome de Jesus. Quem diz amém? Glória a Deus, damos um aplauso para Jesus. Bendito seja Deus.
está assim. E Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de podermos estar em Tua presença, no Teu nome maravilhoso e poderoso, da Tua unção preciosa que é derramada sobre a nossa vida. Estamos guardados nas Tuas mãos preciosas e poderosas. És Tu que nos sustentas em vitória. É de Ti que vem a força e o poder que nos guarda, que nos levanta. És Tu que nos levantas, és Tu que nos abençoas, és Tu que multiplicas tudo em nossa vida, és Tu que nos fazes vencer e triunfar sobre toda a adversidade. Não há outro poder capaz de nos erguer, capaz de nos levantar, capaz de nos fazer caminhar na Tua unção e poder. Nós Te agradecemos, querido Deus. Nós Te agradecemos pelo Teu carinho, a Tua atenção conosco, o Teu amor por nós. Nós Te louvamos de todo o nosso coração, tudo o que Tu fazes por nós. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E comigo, entregamos nossa vida nas Tuas mãos. Em todo lugar onde chega esta palavra, o Teu poder manifesta-se em curas, sinais e maravilhas. E Tu és glorificado nas vitórias que recebemos. Os Teus filhos recebem bênção, recebem vitória. E Deus é exaltado, Deus é glorificado na vitória dos Seus filhos. Nós Te agradecemos de todo o coração, em nome de Cristo Senhor. Amém, graças a Deus. Damos um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Aí está assim, que era será. Tenha a gentileza de sentar. Nós vamos vou anunciar aos meus irmãos acerca dos batismos que serão feitos este mês de agosto, mais para o final do mês, para darmos a possibilidade a todos os que ainda não estão batizados, se puderem batizar. Dia 29, sábado, será feito na igreja em Espinho, no batistério. E aproveito para dizer que o batismo não é opcional. O batismo é obrigatório na palavra de Deus. Obviamente, na Bíblia, você que conhece as Escrituras, sabe que Deus declara a sua palavra e depois espera de nossa parte a anuência, a concordância, a obediência a esta palavra. Deus não pede coisas loucas, Deus não pede coisas sem propósito. O que Deus nos pede é muito pouco em troca daquilo que Ele nos deu. E no batismo é uma das provas disso mesmo. Porque de facto Jesus veio, Jesus deu a sua vida por nós, Jesus morreu por nós, Jesus morreu de facto cravado na cruz, Jesus foi levado ao sepulcro, o seu corpo, cadáver, foi levado ao sepulcro, envolvido, como era o costume da época, em linho e com as especiarias e os perfumes e aromas e as flores, foi levado tudo para lá. E venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E é preciso ter bem presente, estar bem cientes de que Jesus fez tudo isso por si e por mim. Ele não fez isso por ele, não fez isso porque ele precisasse para alguma coisa de vir cá, que não precisava. Nós é que precisávamos. Nós é que estávamos escravizados, nós é que estávamos oprimidos, nós é que estávamos dominados pelo maligno, pelo poder maligno. Ele não estava oprimido, ele é Deus, sentado no seu trono, podia ter continuado tranquilamente e se fosse a olhar para a justiça pura, a justiça de Deus, a justiça, nós teríamos sido deixados, porque nós não merecíamos o sacrifício de Jesus. Amém? Mas Deus de tal maneira amou o mundo que deu a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus amou-nos e veio aqui. Veio nos reconciliar, veio nos perdoar, veio pagar a nossa dívida na justiça de Deus. Nós não tínhamos com o que pagar, íamos ter que pagá-la nós.
Porque a justiça de Deus, ao contrário da justiça humana, muito crime, muito mal, muita malvadez é feita nesta terra e as pessoas nunca pagam. Há gente que até faz tanta malvadez e nunca é capaz de pedir desculpa. Prejudicam tanto outros e nunca se arrependem. Se pudessem, continuavam a fazer a mesma coisa. E podem escapar sempre. Mas a justiça de Deus, ao contrário da justiça humana, que é cega e está atacada de uma cegueira horrível, a justiça de Deus vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, nada lhe escapa. E a justiça de Deus nunca deixa de se cumprir. Ou seja, desde a mínima coisa à máxima coisa, tudo será julgado e condenado. Não há nada oculto diante de Deus. Por isso, só há uma forma de escapar da justiça de Deus. É através de um arrependimento sincero, de uma mudança de vida. É através de clamar diante do trono dos céus pelo sangue de Jesus, porque para isso Ele veio, para derramar o seu sangue e nos lavar de toda a injustiça. E aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos tornados justos diante de Deus porque Ele operou a justiça para nós, em nosso lugar, pagando a nossa dívida. É necessário saber muito bem isto. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: agora temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Ter paz com Deus, estar de bem com Deus, estar reconciliados com Deus, é fruto ou resultado da obra que Jesus fez por si e por mim. Não há paz quando há divergência, quando há caminhos opostos, quando não há concordância, quando não há unidade. Não há paz. Quando não há perdão, não há paz. Mas temos paz com Deus porque decidimos caminhar com unidade com Deus, com a sua palavra. Há agora paz com Deus porque alguém pagou a nossa dívida diante da justiça de Deus. E aqueles que não aceitarem esse pagamento que Jesus fez, tiverem outros caminhos, outras alternativas para tentar chegar diante de Deus, quando chegar à altura vão ter que o pagar eles próprios, em condenação eterna, separados de Deus para sempre. Então o batismo é isso mesmo. O batismo é eu concordar com Deus, que Ele morreu por mim, então eu sou sepultado nas águas do batismo. E como Ele me deu a possibilidade de viver uma vida nova com Deus, eu saio das águas do batismo ressuscitado para viver uma vida nova com Deus. Jesus, na realidade, foi à cruz. Na realidade, fisicamente, Ele morreu. Amém? Fisicamente, Ele foi sepultado. E fez isso por quem? Por Ele ou por nós? Por nós. Então, quando simbolicamente no batismo eu aceito que se Ele morreu por mim, eu morri, e eu sou sepultado nas águas do batismo, então eu estou a fazer um ato físico e ao mesmo tempo um ato espiritual. É um ato físico porque eu, na verdade, vou às águas do batismo deixando sepultar-me nas águas. É um ato espiritual porque Ele fez isso por mim e eu aceito o que Ele fez por mim. Se Ele fez por mim, era como se eu tivesse feito. Então o meu ato do batismo é a concordância com Deus de que Ele fez por mim e eu aceito o que Ele fez por mim. Mas quem o fez, na verdade, fisicamente, foi Jesus. Quem sofreu foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem foi levado para o sepulcro foi Jesus. Você só faz isto simbolicamente ao mergulhar nas águas e ao sair para viver uma vida nova em Cristo. E se alguém não aceitar isto e não quiser isto, acredita em Deus, mas não quer fazer nada disso e tal, e coisa e tal. Tenho más notícias para esse tipo de mentalidade. Todo aquele que ouve o Evangelho e crê e é batizado, Marcos capítulo 15, 16, versículo 15, e de pregai por todo o mundo o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
Todo o que ouve essa palavra e crê, aceita o batismo. Todo aquele que ouve esta palavra e não crê, o batismo, mesmo que fosse, não lhe adiantava nada. Porque o batismo é uma ação, um sacramento, um ato sagrado, uma ação sagrada para aquele que crê. Então, e o batismo dos bebés em pequeninos? Ou das criancinhas muito pequeninas que não têm consciência disto? Já reparou que as crianças não têm consciência de muitas coisas? Não têm consciência muitas vezes do perigo. Uma criança de 2 anos, 3 anos, que consciência do perigo tem? É preciso estar-lhe sempre a dizer, cuidado, cuidado com isto, cuidado com aquilo, sim ou não? É preciso estar sempre atrás deles, de olho neles. Porquê é que será que é preciso andar sempre a olhar para eles? Não têm noção do perigo. De outro dia, a minha neta trouxe a gata pelo pescoço. A gata já estava assim, já não estava a gostar nada do assunto. Mas vinha pelo pescoço, esticada assim. Que eu disse, a gata não gosta disso. E ela gosta. Gosta sim. Disse, coitadinha da gatinha, deixa pousar aqui a gatinha, que ela não está a gostar nada disto. Ela gosta muito. O meu receio como avô qual é? Pode arranhá-la, não é? E já arranhou mais que uma vez. Mas ela diz que ela gosta. Ela queria transportá-la, a gata não queria vir, veio de qualquer maneira. Então as crianças não têm noção de certos limites, não têm noção de certos riscos, não têm noção de certos perigos, não têm nenhuma noção. E também não têm noção destas coisas espirituais. Também não têm noção de pecado. Com este calor é preciso mandá-la sempre vestir-se, que anda nus, de um lado para o outro. Não tem noção, uma perfeita inocência. Não tem noção nenhuma de nada. Como é que vai ter noção para entender o que é o sacrifício da cruz, o que é o sacrifício de Jesus, o que é uma vida nova em Cristo, está com uma vida a começar, não tem pecado nenhum, não tem coisa nenhuma, como é que vai ser batizado para renúncia a uma vida de pecado? Bendito seja Deus. Quem é que me entendeu? Portanto, temos o batismo, meus queridos irmãos. Vamos ter a gentileza de ficar de pé, vamos ler um texto da Palavra de Deus e está anunciado dia 29, são os batismos. Não vá embora sem aqueles que não estão batizados ainda, por favor, me escrever o seu nome e contacto dos irmãos que faltam, que porventura não estejam ainda batizados. Se não está batizado ainda, agora, se esta data não lhe dá jeito para si, já que foi a maioria das pessoas lá em Espinho, concordamos que esta data seria boa. Se aqui houver alguma objeção, por favor, diga-me. Podemos fazer uma outra forma, podemos eventualmente pensar nisso. Mas, por favor, não vá embora sem dizer se está batizado ou não. Se não estiver, escreva o seu nome. Se tiver alguma dúvida, esclarecemos, fale comigo. E há uma ficha que está aí para ser escrita, que no final eu vou... peço que depois o irmão me lembre para escrever aqui essa ficha, escrever os nomes, está bem? Vamos então ler a palavra de Deus no texto hoje que vamos ler em Mateus capítulo 11, versículo 4. Lemos a palavra da Escritura. Mateus capítulo 11, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, podem ler por favor comigo, respondendo-lhe Jesus, ide contar a João as coisas que eu vis e vedes, versículos 5 e 6. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, ou que não se escandalizar de mim. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder, da tua bênção tão grande. No versículo 12, ainda continuando com esta palavra, diz, desde os dias, versículo 12, de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência e os violentos
se apoderam dele. Outra tradução diz, e os que se esforçam. Tomado por força, e os violentos, ou os que se esforçam, o tomam de assalto, diz outra tradução. A tradução que eu tenho aqui diz, e os que se esforçam se apoderam dele. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra hoje no estudo desta tarde e clamamos pela tua bênção sobre todos aqueles que ouvem a tua palavra, os nossos irmãos aqui, em casa, online, aqueles que ouvem depois este culto em qualquer momento, que vão ouvindo, estudando, analisando a tua palavra e recebendo bênção e unção de Deus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração pelo teu favor tão grande, o teu amor por nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Então, estudamos este tema acerca de ter domínio sobre a nossa vida, domínio do poder de Deus ou de ser escravizados pelo inimigo. De facto, eu sei, e você sabe, a Escritura diz isso, que não demoraria muito lendo alguns versículos da Bíblia para se entender uma visão clara acerca do papel que Satanás tem, ou que o reino das trevas tem, ou que o poder maligno faz. Bastava também, não pensando muito, mas olhando para o mundo, vendo todos os dias miséria, desgraças, mortes, acidentes, coisas horríveis que acontecem pelo mundo fora a todas as horas, para você perceber que um poder maligno está a atuar por detrás de tudo aquilo que se vê. O que se vê são os efeitos, o que se vê são os resultados de algum poder destruidor que vem para matar, roubar e destruir e que exerce esta ação por detrás. Que se vê depois, neste mundo físico. Vêem-se as consequências. Mas as causas são causas a montante, são causas espirituais, são causas que existem e que, ao estudar e analisar sobre a palavra de Deus, Jesus as identificou tão claramente. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas o ladrão veio, João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O outro que veio para roubar, matar e destruir é aquele que está interessado em ter domínio. Se eu pudesse trocar estas três palavras, roubar, matar e destruir, e trocá-las por uma só, eu diria escravidão. Porque é de escravidão que se trata. De escravizar, de dominar pela força. De dominar sem que a pessoa consiga ter uma forma de resistir a esse domínio. Como se vai resistir ao sofrimento? Como resistir a uma doença? Como resistir ao mal? Como resistir a uma maldição? A não ser através do poder de Deus, nas coisas que são decisivas, fatais, para as quais o ser humano não encontrou através da ciência nenhum meio de se opor. Não há forma de as vencer, a não ser através do poder de Deus. Há muitas coisas, graças a Deus, pela ciência humana, graças a Deus pela inteligência dada nas descobertas que vão sendo avançadas cada vez mais e que fazem com que haja muitas barreiras. Mas mesmo assim, com todas as barreiras, você vê todos os dias morrem milhões de pessoas. A maior parte destas pessoas morrem nos hospitais. Infelizmente, muitos destes morrem jovens. Mesmo com toda a segurança, da aviação, nos aviões, ou com toda a segurança e cuidados dos automóveis, de tudo, morrem todos os dias pessoas em todo o tipo de coisas, às vezes ridículas. Às vezes simples demais. Às vezes pensando como foi possível isto acontecer. Às vezes por descuidos. Nós precisamos todos da proteção de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Precisamos todos da cobertura da mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos, seriamente, deste poder de Deus que nos sustenta, que nos segura, que nos protege, que nos guarda e que não permite que o diabo faça os planos dele contra nós. Mas como veio isto a acontecer? De facto, Deus entregou este domínio ao homem.
Deus entregou este domínio para nós. Deus entregou este domínio no livro de Gênesis, na criação do homem. Mal acabou de o fazer, de o criar, depois de estar tudo feito. No último dia, no sexto dia, Deus criou o homem. Gênesis 1:26, deu-lhe poder, disse, domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais do campo, sobre os répteis, sobre tudo que anda sobre essa terra. Domina sobre tudo, domina sobre toda a criação. Deus deu ao homem domínio sobre tudo. Como é que ele veio a tornar-se um escravo? Escravo das circunstâncias, escravo dos acontecimentos, escravo de influências negativas espiritualmente, escravo de doenças, escravo de opressões, escravo de vícios. O vício é uma escravidão. Raramente você conhece um viciado quando já está... quando se dá conta do seu estado e se dá conta que por causa desse estado e por causa dessa vida tem estado a destruir tudo à sua volta, quando cai em si, quando pensa em si, como é que eu me livrarei disto? Quantos viciados em droga tentam acabar com a sua vida por não conseguir sair? Quantos viciados em jogo acabam por terminar com a sua vida porque não conseguem sair do jogo? Depois de ter destruído família, bens, emprego, trabalho, tudo. Depois de ter até se colocado em posições horríveis de ter que roubar para jogar. É um escravo. Sim ou não? Todo tipo de vício é um escravo. É uma escravidão. Mas também a doença é uma escravidão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Chamou a doença opressão do diabo. Essa opressão é uma forma de escravidão, é uma forma de domínio do poder maligno sobre a pessoa. E a questão é muito simples. Do ponto de vista espiritual, você só tem estes dois tipos de pessoas. Ou vamos viver escravizados pelo diabo, ou vamos viver mais que vencedores. Ou somos vencedores ou somos escravos. Não há outra forma, espiritualmente, não existe mais nada. Há escravos e vencedores. Em Romanos capítulo 8, no versículo 31, diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou. Versículo 32. Mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Sabe para que são estas coisas todas que ele disse que dava? Está no versículo 37. Que em todas estas coisas, leia comigo, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas, essas coisas de mal, de perigo, de angústia, estão no versículo 35. Quem nos livrará? Quem nos livrará da tribulação? Quem nos separará do amor de Cristo? E o diabo envia tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Coisas que ele prepara, que as ciladas que acontecem, que os perigos e os maus que existem. E qual é o resultado disto? A intenção dele é separar a pessoa de Deus. A intenção dele é magoá-lo e feri-lo, ferindo, trazendo doença, trazendo angústia, trazendo a opressão e depois olhando para si e diz, onde está o teu Deus? Depois vêm as religiões e dizem, se calhar foi Deus que quis assim. Se calhar já era a vontade de Deus. Ou já estava escrito, ou era o destino, ou tinha que ser assim. Por alguma razão, por algum mistério esquisito, Deus quis que fosse assim. Não é verdade. Estas frases são frases de ignorantes, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus a sério. Porque se conhecerem a palavra de Deus a sério, sabem que aquele que veio para roubar, matar e destruir é o diabo. E aquele que veio para dar vida e vida com abundância é Cristo.
Mas como é que ele consegue? Consegue pela falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo é destruído, diz Deus, porque lhe falta o conhecimento. Porque lhe faltou o conhecimento. A ausência de conhecimento traz destruição. Conhecimento da sua fé. Conhecimento do poder de Deus. Conhecimento de que este domínio que Deus lhe deu é um domínio seu para ser exercido, para ser aplicado, para ser vivido, para ser experimentado no dia a dia. E que Deus não lhe retirou o domínio sobre a sua vida, mas pelo contrário, veio cá para lhe dar. Para você ter domínio sobre as dificuldades, domínio sobre os problemas, domínio sobre as circunstâncias. Sabe por onde é que este domínio que nós falamos de Gênesis capítulo 1, versículo 26, por onde é que ele começa? Começa por si. Domínio sobre si próprio. Domínio sobre a sua vida. Domínio sobre os seus sonhos. Mas como vai exercer este domínio se não se encher do poder de Deus? Como acha que é possível? Acha que é possível algum dia ter domínio sobre a sua vida, domínio sobre a doença, domínio sobre as circunstâncias, domínio sobre este poder maligno, se não se encher do poder de Deus? Não é possível. É necessário o poder de Deus. É indispensável o poder de Deus. Nós não fomos feitos para viver sem o poder de Deus. Sabe por que é que muita gente está cheia de medo do vírus a esta hora, fechados lá em casa? De facto, Jesus disse: se não tens poder de Deus, fecha-te em casa. Ui, cara, Jesus disse uma coisa dessas? Disse aos discípulos: não saiam para lado nenhum. Não vão já começar a falar, a pregar, a pôr as mãos, a orar por outros. Tenham calma, fiquem em casa. Fiquem quietos. Primeiro recebam o poder de Deus e depois podem sair. Assim que uma igreja que acredita que tem que estar em casa fechados, sem fazer nada, porque senão tem medo, é sinónimo de alguém que não tem conhecimento do que está escrito. Porque se tivesse conhecimento do que está escrito, não lia só Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Ficai em casa, em Jerusalém, sem sair para lado nenhum. Não estás em condições de ir para lado nenhum. E quem não quiser o poder de Deus, quem não buscar o poder de Deus, quem não tiver uma busca sincera, correta do poder de Deus, eu aconselho que fique em casa, feche-se. Coma bananas e feche-se. E batidos e sei lá o quê. Manda alguém trazer-lhe um cacho de bananas lá em casa e come e feche-se. Não sei porquê, bananas foi o que veio agora à minha cabeça. Deve ser uma coisa boa para pessoas. Jesus ordenou-lhes que não se ausentem, glória a Deus, de Jerusalém, mas que esperem a promessa do Pai. Que esperassem a promessa do Pai. Não vão para lado nenhum, fechem-se. Não têm poder nenhum para ir a lado nenhum. Ainda não percebeste que não têm poder nenhum? Fechem-se aí, não saiam. Saiam à rua, vão para qualquer lado. O diabo ataca-o já e mata-o já. Disse, então, o que é que fazemos? Fica aí quieto, fechado. Pronto, então ficaram. Mas não ficaram muitos dias, porque logo a seguir, passaram cerca de uma semana, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Jesus disse, então, o versículo 8 disse: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E depois podeis sair. Qual vírus, qual serpente de Satanás, qual maldição do diabo, nada lhe vai pegar, glória a Deus. Mas precisa do poder. E a religião não tem poder. Pois as religiões são exatamente conhecidas por não ter poder nenhum. Se há coisa que a religião não tem, é poder. Pode ter influência, pode ter números, pode ter blá, 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 pode ter sei lá o quê, muita coisa, mas poder, zero, não tem poder. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E depois então sereis minhas testemunhas. Amém, irmãos? Uma igreja cheia do poder de Deus. Esta é a hora de mostrar o poder de Deus. Esta é a hora dos filhos de Deus se encherem do poder de Deus. Sabe qual é o sinónimo para este poder de Deus que Jesus disse? Eu dou-vos outra vez de volta o domínio que vós perdestes.
O domínio que foi perdido. Quando é que foi perdido? Foi perdido no Jardim do Éden, por Adão e Eva. Como é que o perderam? Negociaram com o diabo. É mau meter-se em negócios com Satanás. Negociaram demais com ele. Ouviram demais. É mau ouvir os demónios. Os demónios não é para se ouvir muito. É dar-lhe 2 touros e mandá-los andar logo. Não é para se perguntar muita coisa ao demónio. Às vezes eu vejo gente a cair, a rebolar no chão e perguntam, então, quem és tu? E ele, sou trinca-espinhas e tal. E eu disse, então, e o que é que tu fazes? Eu vou fazer e acontecer. E não perguntam ao demónio, perguntam coisa, meia hora de conversa. Nunca vi Jesus fazer isso. Jesus perguntou, das poucas vezes que você vê, expulsou, nem perguntou nada. A maior parte das vezes você vê só, num caso em que ele perguntou, quem é esse? Quem és tu? Ele disse, sou a legião, somos muitos. Ele disse, pronto, então sai do homem. E a seguir o homem que estava nu, ferido com pedras, faço ideia o aspecto dele, a cara dele, o cabelo dele, as barbas dele, tudo que era uma coisa horrorosa. Estava vestido no seu juízo a falar direito. Não perguntou nada ao demónio, só perguntou aquilo. Quem és tu? Porque ele estava a gritar, não é? Já vieste antes de tempo a atormentar-nos. O homem ficou livre. Amém, irmãos? Então, certas coisas que nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que o domínio, que a escravidão, que a opressão tem que ser assumida pela pessoa que quer ser livre. Tem que dizer, eu não quero continuar escravo, eu não quero continuar oprimido, eu não quero continuar dominado por esse diabo, seja muito ou seja pouco. Se nós consentirmos em poucas coisas ou grandes coisas, se o diabo puder, vai dominar-nos. Se nós não perdermos esta noção, se ele nos conseguir roubar este conhecimento desta mensagem de hoje, ele vai oprimir. Porque esse é o trabalho dele diário. O que é que ele quer fazer? Quer ver se te domina. A sério. A sério. Qual é a intenção dele? É dominar. Dominar através de sofrimento. Dominar através de fazer determinadas coisas e obras que o prejudiquem, que lhe causam danos, que lhe causem sofrimentos, angústias, que o roubem, que lhe façam ficar com menos do que aquilo que você tinha antes. Tudo isso é obra dele. E às vezes nós somos enganados. Deixamos-nos levar na cantiga dele. E se nós formos enganados e nos deixarmos levar da cantiga dele, os únicos que têm que se acusar a si próprios somos nós. Os únicos culpados somos nós. Porque Deus já nos pôs à disposição todo o arsenal do poder de Deus disponível para derrotar o diabo. Já colocou o poder maligno aos nossos pés. Deu-nos o seu poder. Nós precisamos só de ir e encher, a testar o depósito da nossa alma e do nosso espírito. Viver cheios. E não viver como muitos crentes vivem, na reserva. Vivem como o carro, sempre com a luz acesa na reserva. A luz acesa na reserva é mau sinal. E a luz acesa espiritualmente na reserva é muito mau sinal. É pior do que no carro. Porque no carro, você, se faltar a gasolina, vai a pé um bocado. Uma vez ia com o meu pai, olhei para ele e disse, pai, isto está com a luz acesa na reserva. E ele olhou para mim e disse, não, isso nós chegamos lá ainda. Eu disse, mas nós agora tem já umas bombas aqui à frente, para ali. Não, que eu estou com pressa, eu tenho que chegar, eu tenho que ir. Eu disse, pai, mas não demora nada. Eu saio do carro, meto-lhe o gasóleo já rápido, meto-lhe a gasolina rápido. Pare só aqui. Eu a ver aquilo... mal. Teimosito como ele era. Não, isto chega. Chega. De repente o carro, blu, não chegou. Eu disse aquilo, de certa forma, em proveito próprio, porque quem teve que ir Quem teve que ir com aquela coisa, como é que aquilo se chama? Um bidãozito, quem teve que ir com aquilo buscar a gasolina foi eu. E ele, vai que tu corres melhor. Eu disse, oh meu Deus. Ele disse, pai, não gostava. Pois é, mas agora é tarde, agora já me atrasei.
Não custava nada, era só ter parado ali. É uns minutos se perdia e estávamos bem. Não custava nada ter enchido, não custava nada ter recebido o poder de Deus, não custava nada, custava nada. Não, mas que estou cheio de pressa, não que eu agora não posso, não que eu não vou orar, não que eu não vou ao culto, não que eu não vou buscar Deus, não que eu não vou nada. E pensa que o poder vai continuar sempre e a unção vai continuar sempre. E que não tem que abastecer. Mas nós precisamos abastecer. Precisamos de nos encher do poder de Deus. Precisamos ter um compromisso sério com Deus, de o fazer. Precisamos desses níveis de compromisso para que possamos viver com reserva suficiente. Amém? Não ser como aquelas 5 virgens loucas que levavam mesmo já no vermelho e já a luz acesa. E depois começou tudo a abanar e a luz apagou. Quem levava de reserva encheu imediatamente. Quem não tinha mais nada para fazer fez o quê? Fui a correr buscar, entretanto a porta fechou. E é nesse estado que a igreja está na segunda vinda de Jesus. Com metade da igreja de gente que não tem nada em reserva, não busca nada em reserva, andam flauteadamente a passear de um lado para o outro, não cumprem os mínimos da sua obrigação com Deus, de orar, de buscar o poder de Deus. Não tem tempo. Tem tempo para o passeio, tem tempo para o gelado, tem tempo para a beira-mar, tem tempo para andar de skate, tem tempo para levar o cão, tem tempo para levar o gato, nem que seja pelo pescoço, mas não tem tempo para orar. Não tem tempo para se encher do poder de Deus. Mas quer ser vencedores. Como? Só há vencedores ou escravos, não há mais. Escravos do pecado, escravos da doença, escravos da opressão, escravos e dominados pelo poder maligno. É isso o significado. Isto é para quem? Para toda a humanidade. Deus deu um caminho de saída à escravidão. Deus deu um caminho de vitória para tudo o que é oprimido. Mas a pessoa tem que entender isto, tem que perceber isto, não vale a pena estar a racionalizar tanto. Há gente que pensa. Outros discutem, falam. Se em vez de pensar tanto, discutir tanto, falar tanto, dobrassem os joelhos e começassem a orar, oh glória a Deus, como isto já estava tão diferente, com vitórias muito maiores, com muito maior o número de vencedores do que aqueles que continuam a arranjar explicações para tanta derrota. Deus recebe a glória nas vitórias dos seus filhos. Deus não é glorificado nas nossas derrotas, no nosso sofrimento. Deus compadece, Deus tem pena, Deus tem compaixão, como teve tantas vezes Jesus, cheio de compaixão, dirigindo-se às pessoas para os livrar e os sarar e os curar. Amém? Mas aos discípulos que ele ensinou, repreendeu-os muitas vezes. E uma das coisas pelas quais ele os repreendeu mais vezes foi esta que eu estou a falar hoje. Pela falta de consciência deles acerca do uso do poder de Deus. Ainda não tendes fé? Disse Jesus no meio da tempestade do barco. E se Jesus não estivesse lá? Tinham sido todos eles afogados como os gatos pingados. Tinham sido afogados todos. Agora já não se pode dizer isso, gatos pingados, senão o pão leva a mal. Aprenda em nome de Jesus. Mas tinham morrido, é o que eu quero dizer. Se Jesus não estivesse lá, tinham morrido naquela tempestade. O diabo tinha-os matado. E, no entanto, Jesus já os tinha chamados, já lhes tinha dado poder, mas eles não estavam nem com poder e muito menos disponíveis para usá-lo. Nem estavam lembrados, só estavam lembrados do meio do problema, da aflição, da angústia. Puxa aí água, tira aí água, mete água, vão meter água por todo lado. Estavam sem poder nenhum, sem unção nenhuma, cheios de medo, aterrorizados. Assim não vamos lá. Porque nós precisamos de gente cheios do poder de Deus. Precisamos de gente que busca Deus, que se enche do poder de Deus. Se quer pôr o diabo debaixo dos seus pés, busca o poder de Deus. Não há outra forma de o vencer e de o derrotar, a não ser através do poder de Deus. Amém, irmãos? E Satanás usa pessoas para caluniar, usa pessoas para mentir, usa pessoas para o prejudicar, usa situações para lhe causar mal, usa coisas para o arreliar, usa até pequenas coisas e acidentes só se não puder.
para atrapalhar, se não for através do poder de Deus, nós não temos maneira nenhuma de o vencer. E não chega a dizer, eu acredito em Deus, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Ok? Uma pessoa pode estar esfomeado, sentado a uma mesa, com o frigorífico vazio, não tem nada a comer, não tem nada, e dizer assim, Deus conhece o meu coração. Mas está sem nada. Deus conhece o meu coração, não chega. É preciso arranjar formas de se encher do poder de Deus, de se encher da vitória de Deus, de se encher da unção de Deus na sua vida. Não basta dizer, eu sei que Deus existe, eu conheço Deus. É preciso arranjar formas de buscar Deus, decisões para buscar Deus, decisões de compromisso com Deus. Eu não vou viver sem o poder de Deus. Eu não vou viver sem orar. Eu não vou viver todos os dias sem ler a palavra, me encher do poder de Deus. Não vou viver desligado da igreja, da unção de Deus, do poder de Deus. Eu vou lá, vou receber, vou lá, toco no poder de Deus e recebo. Saio cheio do poder de Deus, como aqueles pãezinhos quentes acabados de sair do forno da padaria. Glória a Deus. É preciso viver assim. Não há outra forma de viver neste tempo. Como eu estava a dizer, Adão e Eva arranjaram a maneira de se desligar do poder de Deus. Então entrou o poder maligno em ação. E a primeira coisa que lhes tirou foi o domínio que Deus lhes tinha dado. Deus tinha dito, domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre toda a terra, domina sobre a tua vida, sobre... Já nem lá está, que nem é preciso. Tem domínio sobre ti, domínio sobre a tua saúde, domínio sobre a tua vida, domínio sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, domínio sobre as coisas que tratas comigo. Para ter domínio, Deus deu-lhe o domínio, mas o homem perdeu o domínio, perdeu tudo. O diabo agarrou logo, foi o que ele veio buscar, foi isso. Tirou-lhe o domínio e passou a dominá-lo. Entrou a doença, entrou a morte, entrou o sofrimento. Teve que começar a trabalhar como um escravo. Teve que viver debaixo da opressão. E Deus cortou a sua comunhão com Deus. Perdeu a sua comunhão com Deus. Em vez da bênção de Deus que estava ali. E ele vivia naquela paz, naquele descanso da presença de Deus. Você ouve falar em trabalhos depois de entrar a maldição. Ouve falar em sofrimento depois de entrar a maldição. Ouve falar em morte depois de entrar a maldição. Ouve falar em angústias, em suor do seu rosto depois de entrar a maldição. Você não ouve nada disso antes, não ouve falar em doenças, em morte, em sofrimento, em lamentações, em lágrimas. Não ouve. Mas a seguir entrou tudo. E Deus não teve alternativa nenhuma. Teve que pegar neles e pô-los fora do paraíso. Eu sei que às vezes pode parecer estranho, mas porquê é que Deus pegou nele e pô-los fora do paraíso? Para que eles não tivessem acesso, diz a Escritura. Onde é que está? Isso está em Gênesis 3, 23 e 24. Para que não tivesse acesso à árvore da vida, para que não continuasse a viver sempre. Então, já tive uma pessoa que disse, mas então Deus foi mau. Deus tirou-os da presença deles, pô-los fora e eles morreram. Porque se continuasse a ter acesso à árvore da vida, continuavam a viver. E a minha pergunta para si é esta. Acha que Deus fez mal? Deus não tinha avisado? Sim ou não? Alguém pode pensar, Deus foi muito duro, Deus foi muito rigoroso. Há muitas vezes na vida você não tem hipótese nenhuma de fazer alguma coisa de jeito a não ser tratar com rigor. Não tem hipótese nenhuma. Depois de perder todas as expectativas, depois de perder todas as possibilidades, depois de dar todas as possibilidades, você só tem uma medida a tomar. Rigor em cima, não tem mais nada a fazer. Não pode fazer mais nada. Se ainda não percebi bem, eu explico-lhe. Eu explico, não custa nada explicar. Ouviu falar no Mao Tse Tung? Matou só ele, mandou matar ele, mais de 60 milhões de chineses, de gente dele. A todos que não pensava como ele, mortos. Viu uma pessoa como Stalin? Foi bom ter morrido ou não?
E o Mao Tse Tung já era mau que chegue. Ainda tinha o Tse e o Tung depois disso. Foi bom morrer ou não, uma pessoa destas? Se ele ainda continuasse aí a viver mais de 200 anos, como é que acha que era um mundo dominado por ele? Temos lá outro agora que não é melhor do que ele, mas de qualquer maneira, se esta gente má, maligna, horrível, que se caça no poder e domina o mundo às suas mãos, imagino que esta terra hoje estava dominada por 10 homens como Hitler. Não foi bom ele morrer. Não foi um alívio ele morrer. E se Sodoma não tivesse morrido? E se tivesse multiplicado por todo lado? E as leis fossem alteradas para criar só sodomitas em todo lado? Pois tem uma novidade para si. Essa lei está a ser implementada agora mesmo em Portugal. A ideia da ideologia de género é criar sodomitas desde crianças, desde jovens e terra idade, fazer gente como Sodoma, transformá-los em sexomaníacos. Não uma sexualidade saudável. Não, pervertidos. Gente perversa. E começar a educá-los desde terra idade. Nessas barbaridades, nessas abominações. Depois disso, segue-se tudo o que você imagina. E há religiões que autorizam isso, acham muito bem. E depois perdem-se a fazer legislações para autorizar tudo isso. Então, com quantos anos é que já não é pedofilia? Agora, a próxima tendência é a pedofilia não é um crime. Começa por ser uma doença. Pode ser doença. Depois, a seguir, a doença, tiram a doença e dizem é uma opção de sexualidade. E nós olhamos para a palavra de Deus e comparamos com o mundo em que nós estamos e vemos assim, mas há partidos que estão a pôr isto no nosso país, a ensinar nas escolas isto. E são os que estão no governo agora. E eu falo isto, e há umas abéculas para aí, que dizem assim, o pastor lá está a falar de política. Eu não estou a falar de política. Eu estou a falar que eu não suporto isso. E que eu não permito isso. Em nome de Jesus, no meu país, essa abominação tem que desaparecer. Essa barbaridade tem que desaparecer. E essa gente tem que ser corrida. Alguma vez se viu? Eu não fui criança. Eu não andei a jogar bola no correio, no recreio, de um lado para o outro. Que não pensávamos em nada, pensávamos em jogar bola, não pensávamos em... Íamos para a aula, alguma vez o professor andava a dizer, façam experiências, vistam estes meninos de meninas e aquelas meninas de meninos. Pintem os lábios aos meninos, façam-nos caminhar como meninas. E façam a mesma coisa ao contrário, aos meninos. Agora vistam as meninas de meninos e agora façam-nos andar como meninos. Mas isto é admissível. Isto está a acontecer no meu país. Se eu dissesse isso ao meu avôzinho que já morreu, que neste ano 2020 isso ia acontecer, ele dizia para mim, tu estás louco, filho. Isso nunca vai acontecer, uma coisa dessas. Os professores são homens e mulheres de respeito, nunca vão causar um dano desse. Mas você vê gente que você e eu mantemos com salários chorudos na Assembleia da República, a fazer estas leis cá para fora, e um governo sem vergonha que está a espalhar isto pelas escolas, para que isso seja ensinado às crianças desde os 3 e 4 anos, em diante, 5, 6, 7 anos. Isto é inadmissível. E não me falo de política. Ninguém me venha falar de política, que isto não é política. Isto é crime causado às gerações novas, às gerações das idades inocentes que não têm como se defender. E aqueles que pensam que isto não vai trazer consequências nenhumas, desenganem-se. Você vai ver este mundo transformado em Sodoma e Gomorra na próxima geração, se isso não for parado. Eu não me admira que o mundo que não saiba isto, mas os crentes têm que saber isto. Os filhos de Deus têm que entender o que está a ser feito. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho, no início que deve andar e ele mais tarde não se desviará dele. É isso que estão a fazer, mas um caminho de perversão, um caminho de experiências de sexualidade
de sexualização das crianças, metendo-os em coisas e assuntos para os quais eles não têm nem ainda a maturidade para decidir, nem para optar, nem para escolher, ensinando-lhes comportamentos. Porque estas coisas adquirem-se por meio de comportamentos. E é isso que estão a fazer. E é um crime grave, gravíssimo. Essa gente devia ser tudo condenado. E se os filhos de Deus não reagirem e deixarem que os seus filhos sejam levados para a escola e não lhes perguntarem o que é que fizeram, o que foi feito, perguntar à professora que você não faça isso com o meu filho. Está a ouvir? Ai de si! Que eu traga o meu filho, eu chego a casa e me diga que o vestiram como menina e ele andou a desfilar aqui. Ai de si que me faça uma coisa dessas. Se esta gente não ganhar medo e não ganhar uma nação que se levante contra esse diabo, eles vão destruir a próxima geração e vão transformar homens em larilas, do princípio ao fim. E vão transformar mulheres de amanhã loucas e doidas, a passearem-se pelas cidades como doidos, como loucos, desenraizados, sem saber quem são, sem saber nada, sem ter princípios, sem ter noção de limites. Porque se há uma coisa que se tem que ensinar às crianças é ter noção de limites. Isto é muito grave. E isto, volto a dizer, isto não é política. Isto é a forma do diabo entrar pela sociedade dentro. E disto você não ouve falar nas televisões. E não ouve falar os partidos políticos. Parece que só há um que está-se a revoltar contra isto. Um único. Que eu saiba, parece que só há um. Isto é muito grave. Isto é muito mau. Porque são opções. E as pessoas escolhem. O diabo propõe caminhos, propõe alternativas e as pessoas escolhem. E o resultado dessas escolhas só se vê, infelizmente, passados 15 anos, 16 anos, 20 anos, é que se vê os resultados dessas experimentações sociais, essas experiências de muito mau gosto, que não podem ser nem admitidas nem toleradas. Amém, irmãos? Porque isso é o caminho da escravidão, é o caminho da viciação, é o caminho da corrupção, é o caminho da destruição de uma sociedade inteira. E pode ser que a religião não saiba, mas os evangélicos têm a obrigação de saber que isto é inadmissível. Pode ser que a religião não diga nada, e eu não ouço dizer nada. Não ouço os bispos católicos falarem. Não ouço outras religiões se importarem com isto. Não vejo os partidos políticos reagirem a esta pouca vergonha. Mas alguém vai ter que reagir, alguém vai ter que dizer isto, ideologia de género, é intolerável, é uma abominação e nós não aceitamos isso. Não vão transformar os nossos filhos em meninas, nem vão transformar as nossas meninas em sapatões. Em gente sem nexo. Não queremos o LGBT a dar aulas aos nossos filhos. Não queremos o LGBT a dar aulas aos nossos netos. Não queremos professores LGBT a ensinar nas salas de aula. Não queremos ninguém trans a fazer ensino daquilo que é essa vida. Não precisamos disso, não queremos isso, somos contra isso. Porque nós estamos a ver o diabo entrar pela sociedade dentro e aqueles que sabem a verdade não dizem nada. Então somos piores que os outros, que são ignorantes, que não sabem as consequências dos seus atos e que não sabem que essa é a forma suave e tranquila em que o diabo entra por uma terra dentro e toma posse. E a Bíblia diz claramente isso, não deixe lugar ao diabo. Já não bastava a doença, já não bastava a miséria, já não bastava a pobreza. Já não bastava a falta de autoridade, que está completamente minada. Já não bastava a corrupção, já não bastava o assalto aos bancos descaradamente que estamos todos a pagar. Já não bastava os conluios, as corrupções horríveis entre as empresas. Já não bastava isso. Era preciso vir agora mais isto. Para acabar de destruir, empurrar pelo precipício abaixo a esta terra e nação. Na próxima geração não há homens. Se por acaso alguma mulher casar com um homem, vai ter que casar para aí com 80 anos, ou 85, ou 90. Um antigo, porque não vai haver.
Não vai haver, vão se encarregar de destruir tudo o que é homem, de virilidade. Vão se encarregar de destruir tudo. E tudo o que é feminino, feminilidade, a beleza do que é ser uma mulher. Bom, arrasar com isso e transformá-la num traste. Bendito seja Deus. Estes caminhos de escravidão são caminhos de Satanás. E essas coisas estão a acontecer à frente dos nossos olhos e nós não podemos aceitar isto. Quem é que me entende? E eu que nem ligo nada à política, nem me meto em nada disso, que não quero saber, mas isto eu tenho que me meter. Isto eu tenho que dizer que não permito. Isto eu tenho que dizer que não consinto. E isto, se for preciso ir para a rua, para uma praça, pôr um quadro, fazer uns desenhos e pegar um megafone, eu faço. Isto eu não posso aceitar. Isto eu não posso aceitar. Corromper as crianças não posso aceitar. Tornar as crianças corrompidos e doidos não posso aceitar. Não saber quem é, se é homem, se é menina, se é o quê, não posso aceitar. Bendito seja Deus. Satanás entrou e trouxe as maldições todas. Isto é maldição. Isto é uma maldição. Maldição é um mal da qual a pessoa não se livra depois. É como uma doença gravíssima que a pessoa não se livra e morre antes de tempo. É uma maldição horrível. É alguma coisa contra a qual se luta e não se consegue vencer porque não há poder para vencer aquilo. Mas há um poder que vence toda a maldição. E esse poder já veio há quase 2000 anos. Não há maldição nenhuma hoje que toque a sua vida se você se agarrar ao poder de Deus. Porque Jesus já fez o básico, já fez o principal, já fez aquilo que era fundamental, já nos livrou e nos resgatou da maldição. Nós só ficamos debaixo de maldição hoje se aceitarmos isso, se quisermos isso. Porque ele já não tem direito de trazer maldição sobre nós. Porque em Gálatas 3,13 é assim que está escrito. Cristo nos resgatou de toda a maldição, fazendo-se maldição em nosso lugar. O pacto com Deus, a aliança com Deus é essa, que Jesus veio e nos resgatou. Ou seja, pagou o resgate. Foi para lá Ele. Foi Ele ser cravado na cruz para que você saísse debaixo da maldição. Pagou a sua dívida para que você saísse da maldição. Pagou os seus pecados e os meus para que nós saíssemos de toda a maldição. Amém? Já não estamos debaixo de maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ou seja, maldição em nosso lugar, substituindo-nos. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós não podemos aceitar estas maldições. Amém, irmãos? Quais eram as maldições? A maldição da morte eterna, da condenação, a maldição da doença e a maldição da pobreza. Abrangendo os 3 níveis da nossa vida espiritual, era a condenação e a maldição da separação de Deus. A maldição física de doença, fomos livres da maldição. E a maldição da pobreza, da miséria, de não ter o suficiente, de não ter com que se alimentar e os seus filhos, de estar desamparado. Fomos livres, diga isso, eu estou livre. O que o diabo quer é escravizar isso. Trazer essa escravidão sobre as nações, sobre as pessoas. E quando gente perversa governa à frente de nações, eles conseguem pôr a nação assim. Conseguem metê-los na maior pobreza e miséria. Conseguem destruir a criatividade e o que produz. Conseguem arruinar as nações e trazer maldição de pobreza, de doença, de todo o tipo de sofrimentos. Amém? Assim, quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos exatamente isto. Que Jesus veio e destruiu o poder da maldição. Jesus veio e veio anunciar o seu reino. É chegado a vós o reino dos céus. Amém? Chegou até vós o meu reino, disse Jesus. Satanás tinha um reino a reinar e a oprimir, a matar e a roubar e a destruir. Mas Jesus veio com o seu reino para libertar todo o que estava cativo e oprimido e deixar-nos livres. Jesus veio com o seu reino, anunciou a chegada do seu reino, demonstrou o poder do seu reino nessas palavras que nós vimos na leitura que fizemos. Jesus respondeu e disse: ide e anunciai
a João o que vós estáis vendo e ouvindo. Mateus capítulo 11, versículo 4. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O reino dos céus demonstra-se. Eu disse, o reino dos céus demonstra-se. Você demonstra o poder de Deus na sua vida. Demonstra o poder de Deus nas suas curas. Demonstra o poder de Deus na sua vitória. Demonstra o poder de Deus sendo mais que vencedor em Cristo. Isto é mais do que uma teoria. É muito mais do que uma filosofia. É muito mais do que apenas uma ideologia. É uma relação com Deus e com o poder de Deus que nos faz poder demonstrar a evidência do reino dos céus que opera. Amém? O reino dos céus demonstra-se com poder, demonstra-se com curas, com sinais. Se uma igreja qualquer disser que as curas, os sinais, as evidências do poder de Deus já não são para agora, saia de lá. Não perca tempo com isso. Não perca tempo com gente que rejeita o poder de Deus. Nós não podemos rejeitar o poder de Deus. Nós precisamos de viver cheios do poder de Deus. Jesus pagou o preço do resgate para que nós fôssemos resgatados e livres. Quando ouve falar de uns captores que capturaram alguém, exigem um resgate. O resgate é entregue, o dinheiro foi entregue, então a pessoa sai livre. Jesus fez isso contra o reino das trevas. Jesus fez isso contra o reino de Satanás. Jesus fez isso diante da justiça de Deus. Jesus fez isso para nos livrar de toda a escravidão em que nós estávamos. Essa escravidão já foi cortada, foi tirada. E além de fazer isto tudo, Jesus restituiu-nos o domínio. Restituiu-lhe a si o poder com o qual ele venceu. Deu-nos outra vez o domínio que estava perdido em Gênesis. O domínio que Satanás tinha roubado, pelo engano, tinha ficado com esse domínio contra esta humanidade, triste humanidade. Jesus recuperou esse domínio e entregou-nos outra vez o domínio. A bondade dele é tão grande que o diabo não entende isto. Como é que eles traíram, fizeram-lhe mal, crucificaram, fizeram-lhe tudo e ainda lhes dá outra vez o mesmo poder e domínio que eles tinham perdido? Como é que ele fez isso? Jesus fez isso, é verdade. Jesus entregou outra vez à humanidade o domínio que estava perdido. Mas para aqueles que querem, quantos querem aqui? Quantos têm fé e dizem, eu recebo esse domínio, recebo essa bênção de Deus, recebo essa vitória de Deus, em nome de Jesus. Estava perdido, mas nós recuperamos. Cristo recuperou para nós, resgatou-nos e entregou-nos o seu domínio. Amém? Quantos recebem essa palavra? Damos um aplauso para Jesus, fique de pé e vamos orar. Bendito seja Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos de todo o coração de ser não escravos, mas vencedores em Cristo. De ter domínio pela tua presença. Domínio que tu nos entregaste de volta depois de termos sido dominados, escravizados, oprimidos pelo diabo. Nós estamos livres para viver na tua presença. Estamos livres para viver com o teu poder. Estamos livres para experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Oramos por isso hoje em nome de Jesus. Diga isso comigo, eu clamo diante da presença de Deus por este domínio restaurado. Jesus trouxe domínio à minha vida. Jesus trouxe o seu poder para a minha vida, para me fazer triunfar, para me fazer vencer sobre toda a obra maligna, sobre toda a obra das trevas, sobre o poder maligno. Jesus deu-nos poder para vencer todo o mal. Hoje eu tenho esse poder na minha vida. Eu quero viver com este poder todos os dias da minha vida. Eu quero celebrar este pacto com Deus, esta aliança com Deus, porque eu fiz uma aliança com Deus para viver com o seu poder, para experimentar a sua vitória, para viver na sua bênção, para viver na saúde que Deus dá, para viver na liberdade que Cristo trouxe. Porque o Senhor declarou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu recebi a verdade, recebi a tua palavra, recebi o teu poder e vivo nessa palavra. Eu te agradeço, meu Deus, de todo o coração,
por esse domínio restaurado, por essa escravidão derrotada. Toda a escravidão foi derrotada, todo o poder maligno foi vencido, todo o reino de Satanás está derrotado, toda a doença foi destruída e cravada na cruz, toda a miséria e pobreza foi cravada na cruz. A morte eterna, a separação de Deus e a condenação foram cravados na cruz. Toda a maldição foi levada à cruz e foi cravada na cruz. E fomos resgatados de toda a maldição. Eu te agradeço, de todo o coração te agradeço por esta vitória tão maravilhosa que o Senhor operou em favor da minha vida, da vida dos meus irmãos, de todos aqueles que ouvem esta palavra. Diga comigo: receba esse poder de Deus, receba esta unção de Deus, receba o poder desta palavra sobre a minha vida, receba esta bênção, receba essa vitória para ser mais que vencedor em Cristo. Ajuda-me a viver consciente de andar na tua presença, de andar com o teu poder todos os dias, de buscar a tua presença, de entregar a minha vida para seguir o teu caminho, a tua palavra e viver na unção da tua vitória. Eu te agradeço do coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos recebem? Glória a Deus. Graças. Receive it, my soul. Graças, querido Senhor. Glória ao teu nome. Vamos agora orar contra doenças e enfermidades. Doença e enfermidade não tem lugar na sua vida. Diga isso. Essa doença, qualquer doença, não tem lugar na minha vida. Ordeno que toda a doença desaparece, que todo o sofrimento desaparece. Na cruz Jesus levou toda a doença, e eu recebo cura e livramento de Deus. Agora mesmo, seja expulso toda a doença, seja expulsa toda a enfermidade, em todos aqueles que ouvem esta palavra, em todo lugar onde chegar esta oração. Desapareça todo sintoma, dores e mal-estar, sofrimento e doença. Saia em nome de Jesus. Desaparece em nome de Jesus. Seca toda a doença. Secam tumores, secam úlceras, secam problemas respiratórios. Estou a ver alguém a ser sarado dos seus pulmões. Desaparece isso. Vou pedir que a igreja fique a orar em espírito, em línguas principalmente. Feche os olhos, agradeça a Deus pela manifestação do poder de Deus. Anjos de Deus sejam agora enviados às casas, às famílias, a todos o lugar onde chega esta palavra, para ser sarados de toda a doença, para ser livres de toda a opressão, para ser curados de toda a enfermidade. Que desapareça todo o mal, que seca todo o mal, que desaparece toda a doença agora. Ordeno em nome de Jesus que são criadas células novas, tecidos novos, órgãos novos, uma perfeita saúde. Alguém está a receber um sistema digestivo, um estômago novo. Deus dá-lhe essa vitória. Desaparece todo o mal, seca toda a doença. Sistema digestivo novo, em nome de Jesus, que funcione com sucos gástricos equilibrados. Da operação que foi feita e não resultou nada de bom, ordeno que isso tudo seca e desaparece pelo poder de Deus. Ordeno a cura, o livramento de Deus. Buscamos a tua presença, meu Deus, a tua intimidade, a tua comunhão, porque é de ti que vem vida e vida com abundância. É de ti que vem vitória poderosa sobre a nossa vida. É de ti que vem cura e livramento agora, em nome de Jesus. Veja alguém ser sarado dos seus membros, braços e ombros tão rígidos, tudo tão rígido. Ordeno que essa trombose desapareça, o efeito dessa trombose seca e desaparece em nome de Jesus. Doenças do coração desaparecem em nome de Jesus. Dou graças de todo o coração de ver doenças ósseas a desaparecer, dores nas articulações, dores na coluna. Sai tudo isso e desaparece em nome de Jesus. É parado agora todo o mal. O diabo não tem domínio sobre aqueles que pertencem a Cristo. Ordeno esse poder e vitória que vem da presença de Deus.
em todas as casas, em todas as famílias, em todo lugar onde chega, você que ouve essa palavra hoje, agora, neste momento, receba esse poder de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Recebo agora a minha vitória. Há uma petição pública que é possível ser escrita, ser redigida contra a ideologia de género. É só assinar. Onde é que está isso? Basta ir ao Google. Aí vai ao Google, está lá escrito. Petição pública, ideologia de género. Parece. Sabe a mim o que me revolta? Nenhum dos partidos decentes, que ainda há partidos decentes, se importou com isto. E isso a mim entristece-me muito e revolta-me muito. Não se importaram com nada disto. Por isso não merecem nada. É preciso rejeitar isto. Vocês perceberam bem o que é a ideologia de género? A ideologia de género é pôr os meninos a beijar meninos nas escolas e as meninas a beijar meninas nas escolas. É pô-los a fazer poucas vergonhas. Coisa que nós nunca tivemos isso. Sim, e a aconselhar como é que deve fazer. E a convidar gente do LGBT para ir ensinar nas aulas. Isso é insuportável. Insuportável. Está ali uma pequenina, tem 3 anos. Acha que isto se faz a uma criancinha destas? Ou se começa a dizer isto? Acha que isto é possível fazer isto? Este é um crime horrível. Não podemos permitir isto, está bem? Vamos levantar a nossa oferta, como sempre fazemos no final de cada culto. Vou pedir ao pastor José para louvar ao Senhor com esse salmo, Deus de pactos. Quantos têm um pacto com Deus? Diga isso comigo, Senhor, nós temos um pacto com Deus. Por causa desta aliança com Deus, a gente tem um pacto com Satanás. Vai à bruxa, vai às cartas, vai a essas coisas. Nós não temos nada disso. Temos um pacto com Deus, amém? E por causa disto, Deus prometeu que nos ajudava, que nos abençoava, que multiplicava e que retirava a escravidão da miséria e da pobreza para longe e para fora das casas e famílias dos filhos de Deus. Isso é o que está escrito. Por isso é que você encontra na Bíblia que a maldição da pobreza foi cortada, foi levada à cruz e foi destruída. Jesus destruiu toda a maldição. E uma das áreas da maldição é a maldição de pobreza. Vamos então orar contra isso. Diga comigo, Senhor, nós não somos pobres. Deus nos abençoou. E Deus multiplica. É Deus que abre portas. Tudo o que eu entrego nas mãos de Deus, Ele multiplica. Os 5 pães e 2 peixes que entregaram na mão de Jesus, Ele multiplicou. Faz isso nas casas, nas famílias, meu Deus, nas empresas, nos locais de trabalho, em todos os teus filhos, para que outra vez se veja a diferença entre os que são de Deus e os que não são, entre aqueles que te pertencem e os que não te pertencem, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Quantos recebem? Amém. Vamos louvar a Deus e aceitamos essa oferta para a casa de Deus, para a obra de Deus, e Deus com certeza a receberá para multiplicar sobre a vida de todos aqueles que nele creem. Graças a Deus. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de pacto, que guarda as tuas promessas, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho. Deus de pacto, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Na intimidade, no abrigo da tua glória, posso estar junto a ti, ao ver tua santidade. Estou maravilhado diante de ti.
promessa, que cumpres tua palavra, que guias meu caminho.